Ok, vamos lá, pessoal. Questão 29, típica questão de prova, foi uma das questões que teve um percentual de acerto menor, mas eu diria que eu acho que essa é a questão mais tranquila de derivativos, tá? São as diferenças operacionais, né, as diferenças técnicas entre o mercado a termo e mercado futuro. Então, já recapitulando aqui, e aí a gente já vai ter a resposta com essa breve revisão, o mercado a termo foi o primeiro contrato derivativo que surgiu, né? Ele era negociado direto entre as partes, entre as pontas, né? E era um contrato que era justamente customizado. As partes, comprador e vendedor, acertavam as características entre si. Então não era algo padronizado, né? É um contrato que a gente diz que é de balcão atualmente, porque uma ponta procura outra ponta para fechar o negócio, tá? E aí é um tipo de contrato que pode ter risco de contraparte. O que é isso? Chegar no dia lá do vencimento e o comprador ou o vendedor não honrar sua parte, sua parcela, né? O comprador não ter o dinheiro ou o vendedor não ter o produto. Então, o contrato a termo ele é um contrato não padronizado, é um contrato de balcão, né? Como é um contrato customizado, ele é um contrato de pouca liquidez, porque ele atende uma coisa específica de duas partes. É muito difícil, talvez, você encontrar uma outra parte para substituir nesse contrato, né? E tem risco de contraparte, tá? E o mercado a termo também não tem a exigência, né, de garantias e ajustes diários. Isso foi uma coisa criada no mercado futuro, que é o que eu vou falar agora. O mercado futuro foi uma espécie de evolução do mercado a termo. Por que eu digo evolução? Porque ele trouxe uma certa padronização, uma certa segurança para grande parte das negociações de derivativos. Claro que ainda se usa muito o termo quando a pessoa quer buscar uma coisa customizada que não vai encontrar sempre no mercado futuro. No mercado futuro tem padrões, mas nem sempre você vai querer aquilo. Mas qual é a principal vantagem do mercado futuro? O mercado futuro, os contratos são padronizados, então aquele vencimento tem aquela característica, aquela quantidade, aqueles valores de negociação, né? Aqui no mercado futuro, a bolsa ela atua como contraparte, então ela garante a liquidação das operações para comprador e vendedor, né? Por ser um mercado padronizado, é mais líquido. É o exemplo lá que eu dou com o carro lá, um carro padrão lá, o HB20 branco, e se você pegar esse carro pintado de rosa e mudar as rodas, aí talvez seja um carro que você já não consiga tantos compradores, porque ele já não é tão padronizado, né? Ele é mais específico. Então, o mercado futuro, por ser padrão, tem mais liquidez. É mais fácil ter liquidez do que no mercado a termo. E a B3, a Bolsa Brasileira, como ela atua como contraparte, ela se resguarda desses riscos de liquidação, de uma das partes não honrar, exigindo garantias, e a garantia vai variar de contrato a contrato, mas todo contrato tem sua especificação quanto à exigência de garantia, e ela ajusta diariamente as posições, porque os preços variam diariamente. Então, se você comprar ou vender um contrato futuro de um ano, a bolsa não vai esperar um ano para liquidar e ver quem foi o comprador, quem foi o vendedor, quem foi que pagou, quem foi que recebeu. Ela não espera isso. Ela, na verdade, ajusta diariamente, porque ela já vai atualizando e diminuindo o risco de no vencimento alguém não ter o dinheiro, tá? Por quê? Porque a variação em um ano ou em um mês pode ser muito maior do que em um dia, né? Pega o dólar, por exemplo, que um dia ou outro dificilmente, a não ser numa situação de estresse, vai oscilar mais do que um 2%, né? Mas que no ano, por exemplo, se a gente pegar os últimos 12 meses, chegou a variar mais de 40%. Então, a margem de garantia e o ajuste diário foi criado pela B3 para diminuir o risco para ela, porque ela garante ao comprador e ao vendedor quem vai receber. Mas se a outra parte ficar devedora, o risco passa a ser dela. Por isso que ela exige uma garantia e ela também não espera o prejuízo acumular. Se uma das partes ficar inadimplente, ela encerra a operação dessa parte, pega a garantia, executa, ressarce o prejuízo dela e devolve se sobrar alguma coisa para aquela parte que descumpriu o contrato, tá? Ok? Então, o mercado a termo e futuro, eles servem para a mesma coisa, né? Comprador para o mercado de alta, vendedor para o mercado de baixa, seja para hedge, que é proteção, seja para especular, seja para arbitrar. A diferença aqui é operacional, tá? Então, letra A, os contratos a termo são sempre padronizados. Não, é o contrário. Quem é padronizado é contrato futuro. No mercado futuro existe um mecanismo de ajuste diário das posições. Beleza, margem de garantia e ajuste diário são mecanismos que a B3 usa para se resguardar, já que ela atua como contraparte dos negócios, tá? Os contratos a termo existem ajuste diário? Não, né? Então, até pela leitura, B e C já são contrapostos, provavelmente uma das duas já seria a resposta, tá? Mas lendo a letra D, tá? A letra D foi criada aqui, mas é um absurdo, não faz nenhum sentido. Os contratos a termo servem apenas para hedging, enquanto os contratos futuros têm finalidade apenas de especulação, não tem essa diferença de finalidade.
Quem define a finalidade é o investidor, né? Ele pode usar o mercado futuro, ele pode usar o mercado a termo, depende da necessidade dele. Ele pode usar como hedge, pode usar como especulação. Não existe essa diferença aqui, ok?